Galera, sejam muito bem-vindos ao Glossário. E aqui a gente vai te explicar os principais conceitos de mercado financeiro de forma simples. E bom, hoje a gente está aqui para falar da Selic, que é a nossa taxa de juros. Então, já vamos colocar aqui, ó, Selic, que é taxa básica de juros, tá? O que significa a taxa de juros? É justamente o preço do tempo. Como assim, Vinícius? A galera costuma falar que é o preço do dinheiro. Por quê? Porque é o quanto você vai me cobrar para eu te emprestar o dinheiro. Ou seja, se você for me emprestar dinheiro e eu quiser pegar dinheiro emprestado de você, é o dinheiro que você vai me cobrar em troca disso, porque não existe almoço grátis, tá? É o preço do tempo. Então eu coloquei aqui um exemplo simples. 100 bananas hoje, um ano depois, se tornariam 106, se a gente tivesse juros de 6% ao ano, que seria a taxa de juros vigente nessa hipótese aqui, fechou, galera? Uma taxa de juros alta, ela reflete um risco maior. E dois exemplos aqui são a Argentina e a Venezuela. A taxa de juros lá na Argentina beira os 40%, na Venezuela é absurda, tá? A gente nem consegue ter os dados claros. Na Turquia também, uma taxa de juros muito alta. E a gente vê que nos países mais arriscados, a taxa de juros é alta. E o Brasil tem um histórico de taxa de juros bem alta. Por quê? Justamente pelo maior risco que a gente apresenta. Em tempos de taxa de juros baixa aqui no Brasil, o que acontece? A gente vê o real se desvalorizando, porque os investidores estrangeiros, eles vêm para cá justamente por uma taxa de juros alta, que dá uma rentabilidade maior em alguns investimentos. Mas quando a taxa de juros está baixa, a gente está com um prêmio de risco muito baixo. Ou seja, quando o cara vai investir aqui, ele vai estar correndo um risco muito grande para um retorno ínfimo. Então, uma taxa de juros alta simboliza um risco maior. E assim, alguns investidores aceitam correr esse risco. E por que a Argentina tem 40% de taxa de juros? Justamente pelo fato que eles têm um risco de calote enorme. Eles já deram mais de 1 bilhão de calote em títulos públicos. Isso reflete o risco do país, tá? Então, entendendo essa dinâmica da taxa de juros, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do nosso Banco Central, é quem determina qual é a nossa taxa de juros vigente. Atualmente a gente está em 2,75 e a tendência atualmente é a tendência de alta, tá? Então, entendendo essa dinâmica do Copom, que determina a taxa básica de juros, ele consegue fazer a economia tanto ficar mais pujante quanto mais retraída. Ou seja, ele vai fazer o mercado ou ficar com uma taxa de juros baixa, estimulando o empréstimo mais barato e as pessoas correrem mais risco, ou uma taxa de juros alta, onde as pessoas têm mais retorno para menos risco. Como assim, Vinícius? Porque existem investimentos que você investe justamente tendo como retorno a Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, é comum que aconteça de você ter um retorno igual à taxa de juros, e por isso que países com um prêmio alto têm normalmente um risco alto também. Tamo junto e até a próxima.